Boa tarde a todos, né, aqui no horário de Brasília, né, no Brasil. Meu nome é Maurício Corrêa, né? Sou atualmente o procurador-chefe da Agência Nacional de Mineração, né? Que tem como atribuições, no caso, como procurador-chefe, prestar consultoria e assessoramento jurídico, né? As políticas implementadas, né? E os atos normativos editados pela Agência Nacional de Mineração. E, por fim, como órgão jurídico, né, de assessoramento e de consultoria jurídica a essa instituição pública brasileira, também fazer o controle interno, né, como órgão interno da agência, né, sobre esses atos, né, em termos de legalidade, em termos de constitucionalidade, ou seja, verificar se os atos emanados atendem à legislação superior e também à própria Constituição brasileira. A Agência Nacional de Mineração, ela foi criada recentemente, né? Uma lei de 2017, no final de dezembro de 2017, em razão de uma conversão de uma medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional, e ela só foi instalada, a Agência Nacional de Mineração do Brasil, em dezembro de 2018. Então, ela é muito recente, né? Ela tem pouco mais de 2 anos e meio. E tem uma série de atribuições, né? Que de certa forma, é regular e fiscalizar a atividade minerária exercida no país, né, exercida no Brasil, bem assim de estimular e fomentar, através de um ambiente regulatório e jurídico previsível e com regras claras e transparentes para dar segurança regulatória e jurídica para o investidor, seja o investidor interno, no caso brasileiro, seja o investidor estrangeiro que queira atuar na atividade minerária no Brasil. Então, seria basicamente essas linhas de competências e atribuições indicadas e imputadas à Agência Nacional de Mineração. É claro que, ao longo do nosso bate-papo, haverá, de certa forma, um maior detalhamento. Muito bem, Maurício. Muito bem. Parabéns pelo cargo, parabéns pelo trabalho aí na agência. Eu gostaria de começar a perguntar para você a seguinte questão. O Brasil é uma potência mineral. Todo mundo reconhece que o Brasil é um dos maiores produtores de minério do mundo. No entanto, grande parte dessa atividade no Brasil é ilegal. O que pode ser feito para que a gente mude esse quadro o mais rapidamente possível? Na verdade, em termos de política pública, né, há instituições públicas que dialogam com vista a buscar equacionar soluções e caminhos para fins de regularização e, de certa forma, no caso daquilo que seja possível regularizar, e também coibir e evitar que haja mineração ilegal, né? Até porque a mineração ilegal, né, normalmente conhecida ou indicada normalmente por garimpo ilegal, ela traz um prejuízo à imagem do país, né? Nós podemos ver em diversas reportagens, seja a nível nacional, seja a nível internacional, a questão dos impactos negativos que uma mineração ilegal, ou seja, uma mineração que não é adequadamente autorizada e consentida pelo Estado brasileiro, causa em relação à degradação do meio ambiente e, de certa forma, a usurpação, né, de forma irregular, ou seja, a prática de crimes, né, que causam danos à imagem do país e ao bem público, ou seja, ao bem da sociedade, ao bem brasileiro, né, que é a substâncias minerais, os minerais. Então, a partir desse coordenação entre essas instituições públicas, no caso também a Agência Nacional de Mineração, mas também o próprio Ministério de Minas e Energias, e demais auxílios de outros órgãos, como, por exemplo, a Polícia Federal ou outro órgão de controle, há sempre uma proposta de tentar criar mecanismos para combater a mineração ilegal, o garimpo ilegal, né? Mas Esse tudo é, de isso, certa forma, uma das nossas atuações. Mas, assim, soluções em si seria, de certa forma, criar um ambiente mais favorável que fomente a atividade minerária. E de que forma pode ser criado isso? Através de uma simplificação da própria legislação minerária para atrair novos investidores, ou seja, aquele que está na ilegalidade que busca sua legalidade. É lógico que ele irá responder de forma adequada no âmbito criminal e no âmbito civil, né? Uma vez que ele está praticando um crime, né? Mas essa é a linha em si, ou seja, através de uma simplificação e na busca da regularização dessas atividades e
de certa forma, e coibir a atividade ilegal, né? Já Eu que sei, é um crime que está sendo praticado, perpetrado. eu sei, mas duas considerações. O minerador faz isso não porque ele quer ser ilegal, é claro que ele quer ser legal, ele não tem dinheiro, né? Mas, imitando o nosso ex-presidente Fernando Collor, se você tivesse uma bala na agulha hoje, em termos de legislação, qual seria a mudança básica para regularizar e para dar um fomento, ou pelo menos nos colocar numa posição de Austrália ou África do Sul, que são países muito mais adiantados que o nosso em termos de mineração? É uma pergunta simples, mas com respostas bastante complexas, né? Uma vez que há uma série de variáveis que isso tem que ser pesado, né, pelo administrador público, né, o formulador de políticas públicas, né? Mas em si, como dito anteriormente, a questão da simplificação da legislação é uma forma de tornar mais atrativo, né, e mais previsível e transparente para o ambiente de negócio. Mas no caso do Brasil, que envolve a questão de garimpo em si, seria basicamente, digamos assim, fazer uma reanálise da legislação que trata da permissão de lavra garimpeira. O que seria a permissão de lavra garimpeira? Seria o consentimento estatal para a realização do garimpo como pessoa física, né? Mas também o garimpo em si praticado e produzido pelas cooperativas, né? Então, seria, de certa forma, um aprimoramento dessa legislação específica. É que no Brasil, o garimpo, de modo geral, né, a cooperativa de garimpeiros ou a pessoa física como garimpeira tem uma legislação própria e específica, que deve também dialogar com as normas gerais do Código de Mineração, com as normas gerais adotadas pelo Brasil. Mas seria uma forma de aprimorar e também seria... porque realmente não tem como ser uma bala única, né? Mas também uma forma de cultura e educação por parte desses profissionais, né? Que estão, de certa forma, praticando o lavro ilegal, né? Um crime, né? Então, e por isso que tem outras ferramentas, como sanções criminais mais rígidas para coibir esse tipo de conduta. Então, na verdade, seria uma constelação, né, de ferramentas que iria, de certa forma, tentar atacar, né, tentar modificar essa situação em que se encontra, né? Boa parte do pessoal de manganês, dos mineradores de manganês, eles todos, praticamente todos, estão em lavras da Vale do Rio Doce. Então, tem grandes empresas brasileiras, até mesmo internacionais, monopolizando essas áreas e prejudicando, em termos, não prejudicando, mas levando para a ilegalidade esses mineradores. O setor é super concentrado, o setor é cheio de cartas marcadas. Com essa nova legislação, seria possível mudar essa situação e deixar que o minerador progrida e tenha tudo legalizado e possa levar essa licença que ele tem para o banco e dar como garantia nos empréstimos? Não? Na verdade, eu vou ter que decompor a sua indagação, a sua pergunta tem várias respostas, né? Na verdade, o Brasil é um país continental, então o nosso potencial geológico é surpreendente, né? E há um desconhecimento geológico do Brasil. A gente tem várias áreas que não há um conhecimento detalhado e aprofundado. Então, nesse aspecto, a própria Agência Nacional de Mineração está adotando uma política de levar diversas áreas que estavam, digamos assim, em estoque, né, na própria Agência Nacional de Mineração, para que haja interesse por parte do administrado, do regulado, do próprio minerador. Por exemplo, já estamos deflagrando já o 5º leilão de áreas que vão ser colocadas em licitação, em leilão, em disponibilidade. Verdade. E até agora já foram colocadas 11 mil áreas. Então, há um potencial de redução e apanicoamento de conflitos, né? A qual qualquer pessoa jurídica, qualquer empresa, mas também a pessoa física, o garimpeiro, a PLG, pode participar dessas áreas, né? Que vai, de certa forma, diminuir um pouco de tensão, né? Em relação à questão de monopolização, não há um monopólio, de certa forma, na atividade minerária brasileira, entendeu? Se houver uma área livre, qualquer interessado, ao participar de um leilão,
ou de uma licitação ou de uma etapa de disponibilidade, ele pode arrematar aquela área. Então, também há um outro mecanismo, uma outra ferramenta para que participação, ou seja, uma área livre, e se não houver nenhuma oneridade, ela pode também ser requerida por qualquer minerador, de certa forma. Então, é lógico que há necessidade de investimento maior em pesquisa mineral, para descobrir as potencialidades daquela região, daquela área, né, para fins de eventual exploração. No caso do manganês lá no Pará, realmente houve uma adoção por parte do Estado brasileiro, né, juntamente com a Polícia Federal e demais órgãos de controle, com acompanhamento, inclusive, também da Agência Nacional de Mineração, de coibir a lavra ilegal, né, o garimpo ilegal, uma vez que estava se praticando, se perpetuando um crime, né? Inclusive em áreas que há um titular devidamente regulado pelo Estado brasileiro, que no caso citado seria a Vale do Rio Doce. Mas imaginar que a Vale detém todas as áreas, não é, eu acho que não é apropriado, não é adequado. Talvez, lamentavelmente, há criminosos, né, que vão buscar em áreas que pertencem de forma legítima e regular não apenas essa empresa, mas outras empresas, para que ocorra a usurpação ilegal dessa substância mineral, no caso o manganês. Há uma série de outros conflitos, que não apenas no Pará, mas também em outros estados brasileiros. E o papel da Agência Nacional de Mineração e de órgãos de controles e também do próprio Ministério de Minas e Energias é coibir a lavra ilegal. O papel da Agência Nacional de Mineração e do próprio Ministério de Minas e Energias é fomentar a atividade minerária regular, claro, entendeu? Que traz benefícios para a comunidade local e benefícios regionais e benefícios para o país. Até porque o minerador devidamente regular, ele tem uma série de obrigações que ele deve observar, obrigações essas que estão estampadas no Código de Mineração, no Código de Mineração brasileiro, inclusive recolher tributos e recolher a taxa, seria a compensação financeira pela exploração mineral. Excelente. Aqui nos Estados Unidos, o Brasil é muito mal visto em termos de Amazônia, como você sabe, né? Como o mundo inteiro sabe. E um dos grandes culpados dessa destruição da Amazônia, entre os pecuaristas e outras coisas, é o minerador. Eu queria perguntar para você se você é a favor da mineração na Amazônia, se ela tem que ser extremamente regulada para evitar novos desmatamentos ou se a agência tem uma solução para isso. E, segundo, os indígenas no Brasil têm praticamente 20% do território, né, do brasileiro na mão deles. Como solucionar esse conflito de interesses entre mineradores e as tribos indígenas? Primeiro, veja, como eu dito na minha última fala, né, o minerador devidamente regular, aquele que detém a licença, o consentimento estatal, no caso a concessão de lavra, ou mesmo a permissão de lavra garimpeira, ele assume uma série de obrigações. Essas obrigações não são apenas a título, a nível, digamos, do próprio empreendimento mineral, mas são obrigações também referentes à observância da nossa legislação ambiental, da observância da manutenção e preservação do meio ambiente. Então, há possibilidade de você coexistir a própria mineração com também a preservação do meio ambiente. Isso é adotado não apenas em relação ao Brasil, mas também em outros países que são grandes vocacionados na atividade minerária, como o próprio Estados Unidos, como o próprio Canadá e Austrália. Então, há essa possibilidade de haver essa coexistência entre a atividade mineral ou outra atividade econômica com a preservação e a defesa do meio ambiente. Isso é claramente salutar e essa busca também está fixada em obrigações e deveres que o administrador, o minerador, deve observar essas obrigações. No caso da Amazônia, a mineração na Amazônia, ela é permitida, entendeu? Não há uma restrição. O que ocorre no Brasil é que em determinadas unidades de conservação, que são, por exemplo, parques nacionais, há uma restrição realmente para a atividade mineral. Mas se esse parque nacional tiver, digamos assim, ou a outra unidade de conservação tiver sido instalado, né, não apenas na Amazônia, mas também em outro estado brasileiro.
bem assim em relação à terra indígena, ou seja, não existe apenas terra indígena na Amazônia, mas também há terras devidamente demarcadas, que serão das terras indígenas, também em outros locais. No caso de terra indígena, a própria Constituição brasileira, né, autoriza a possibilidade de mineração, desde que haja um regramento claro por parte do nosso parlamento, por parte do nosso Congresso Nacional. E o atual governo, a atual gestão, já encaminhou um projeto de lei que está sendo discutido e debatido no Congresso Nacional, que vai fixar as regras e os parâmetros para que haja ou não essa possibilidade de mineração em terra indígena. Mas, assim, na Amazônia, de um modo geral, é permissível a atividade econômica, não apenas a mineração, mas outras atividades. Lógico que elas devem observar a questão ambiental. É uma política necessária e é uma política a qual o país defende sempre a preservação do meio ambiente, até porque o ser humano está inserido nesse contexto ambiental. Excelente. Então, quando você fala do que está sendo feito, é muito legal, muito interessante, mas você, como tudo na vida tem que ter um prazo, você acha que antes do final desse governo as soluções estarão bem encaminhadas em termos de legislação, não? Veja, em relação ao que eu posso relatar, digamos assim, é que, de certa forma, não tem como eu pontuar um prazo, até porque isso é uma decisão do próprio Congresso Nacional, que é um poder, juntamente com o próprio Poder Executivo, né, que é a Presidência da República, o nosso Poder Judiciário. Então, a pergunta, na verdade, deveria ser dirigida e direcionada ao próprio Congresso Nacional. Ok, Mas já foi mas encaminhado da parte de a ele. vocês está tudo encaminhado. As ideias já estão colocadas em matéria de lei, só está faltando o Congresso ou a Presidente da República aprovar. É isso? E levar em frente. Veja, como eu disse, há um projeto de lei que foi encaminhado pelo atual governo, pela Presidência da República, referente à possibilidade e regramento e normatização de mineração em terra indígena. Foi encaminhado no ano passado, salvo memória, salvo engano. Então, deliberar, discutir, aprimorar, se posicionar em relação a isso. Então, acho que, em verdade, a pergunta deveria ser dirigida ao presidente da Câmara dos Deputados ou ao próprio presidente do Senado Federal. Excelente. Então, eu fiquei um pouco confuso. O que está faltando para resolver a questão mineral do Brasil? É polícia? É advogado? É legislador? É o regulador? Qual que é a solução que começa e termina por onde? Quer dizer, todo mundo está trabalhando junto, mas eu não sei até agora quem é a pessoa responsável ou mais responsável por essa mudança de ambiente de negócio. Veja, no Brasil, de certa forma, e até em razão de uma até atribuição e competência da própria Agência Nacional de Mineração e de outros órgãos públicos, instituições públicas, há um diálogo premente, né? E com vista até aprimorar a própria legislação mineral. Esse diálogo premente necessário através dos agentes econômicos, ou seja, do próprio setor mineral. Então, isso busca, de certa forma, aprimorar e simplificar e melhorar a nossa legislação minerária para tornar o ambiente de negócio muito mais atrativo. Então, é uma concertância de atores, né? Não apenas atores públicos, né? Mas também atores privados. É lógico que isso deve ser aprimorado ao longo do tempo, até porque a própria evolução da humanidade, das civilizações, sempre buscam novas ferramentas, novas alternativas, novos caminhos de soluções com vista a dar uma maior clareza e transparência no ambiente de negócio. Então, há também, como deflagrador, como iniciante, não apenas o Estado brasileiro, mas também as empresas privadas, através de suas associações. Então, elas também devem adotar uma conduta responsável em relação ao meio ambiente, mas também políticas que, no caso, cabe ao Estado brasileiro, a Agência Nacional de Mineração e o próprio Ministério das Energias adotarem para fomentar e estimular esse ambiente que vai atrair novos investimentos e desenvolver a atividade minerária no país.
tornando ela mais segura em termos jurídicos, né, em termos de legalidade, mas também em termos de regulatório e a um retorno econômico adequado e apropriado. Agora, o que mais interessa, uma vez resolvidos esses pontos, quanto que vocês esperam de investimentos de multinacionais ou de empresas estrangeiras no território nacional? Ou se isso ainda não é informado, ou se isso é imprevisível. Mas, obviamente, você tem uma boa notícia para os investidores internacionais. Em verdade, temos uma compilação de economia mineral, né? A partir dessa compilação de economia mineral, que há um diálogo premente também com as associações das empresas, podemos estimar e indicar potenciais investimentos, né? É claro que através de um ambiente de negócio, mas também a própria ciclo, né, de commodities minerais que está ocorrendo a nível global, que vai atrair e buscar novos investimentos no país, né? Então, temos a economia chamada economia verde, né? Através de substâncias minerais que são empregadas para a energia, né? Fotovoltaica, que é a energia solar, a energia eólica, tal, o próprio carro elétrico, a bateria, isso vai atrair novos investimentos para o Brasil. Tá, mas simplificando, os compradores chineses que gostam muito disso, eles podem chegar no Brasil, comprar as minas, adquirir todos os direitos e explorar por eles mesmos essa riqueza mineral ou não? Veja, qualquer investidor estrangeiro que queira operar no Brasil, até porque o Brasil tem várias multinacionais, né? Inclusive, há empresas estrangeiras que atuam no Brasil na área mineral. A exemplo da BHP, né? Que está associada com a empresa Vale na Samarco, né? Lá em Minas Gerais. Verdade. E, no caso, há também empresários estrangeiros, no caso chineses, que podem instituir uma empresa nacional, ou seja, constituída de acordo com a legislação brasileira, para operar não apenas na atividade mineral, mas também em outra atividade econômica. O Brasil é aberto a investimentos estrangeiros, né? Nesse aspecto. Então está muito bom, não precisa de. Onde está a insegurança jurídica a qual você se referiu? Na verdade, eu estou falando de aprimoramento da segurança jurídica para o próprio investidor. Nós já temos um arcabouço normativo, nós já temos uma legislação que dá uma segurança jurídica, uma segurança regulatória. A gente vai buscar, em verdade, uma maior simplificação da burocracia brasileira, digamos dessa forma. Ou seja, para que tenha menos entraves para que uma empresa, seja nacional ou que venha investir no Brasil, possa operar de forma regular. Tá bom. Mas o investidor chinês, por exemplo, não precisa de um brasileiro fazendo sociedade para adquirir aquela mina ou qualquer minério no Brasil. Estou falando, qualquer produção de minério no Brasil. Ele precisa se associar ou ele pode fazer tudo por conta própria? Tem um detalhezinho. O chinês, digamos assim, ou qualquer um outro estrangeiro, como pessoa física, de forma individual, ele realmente não poderia atuar na mineração, digamos assim. Só seria permitido ao brasileiro. Mas se ele constituir uma empresa, que é uma pessoa jurídica, sim, segundo as leis brasileiras, ele poderia operar, como ocorre. Sem brasileiro como sócio? Sem brasileiro como sócio. A exceção da faixa de fronteira. Na faixa de fronteira, tem limitações para que ocorra a operação por parte de empresas estrangeiras. Nesse caso, na faixa de fronteira, por questão de segurança, uma vez que o Brasil faz fronteira com 11 países, né, fronteiras terrestres com 11 países, por força da nossa segurança em termos de soberania, então há necessidade de que haja sócios brasileiros e gerência brasileira. E o capital teria que ser majoritário brasileiro, mas em faixa de fronteira, só nessa região. Agora, tem que se lembrar que o Brasil é um país continental, então há umas outras áreas que estão disponíveis para investimento sem qualquer tipo de restrição. Nesse aspecto de instituir uma empresa, né? Não como uma pessoa física, né? Uma pessoa individual. Então, o chinês pode entrar no Brasil, pode comprar uma mina, criar uma empresa e começar a explorar esse minério e enviar para a China sem problema algum. Não haveria uma restrição. Não haveria uma restrição. Desde que ele observe todas as obrigações e deveres que a legislação mineral brasileira
concede a todos os mineradores, né? Não apenas os chineses, mas também os próprios brasileiros e qualquer outro investidor estrangeiro. Maurício, olha para mim, você está olhando para outra câmera, por favor. É. Isso eu vou editar depois. Mas, para terminar, eu gostaria que você desse uma mensagem para o minerador e para o comprador. E uma mensagem, qual mensagem que você daria para eles hoje? Porque eles reclamam muito disso, né? Reclamam demais da insegurança jurídica e dos problemas que estão sendo enfrentados no Brasil, com apreensão de cargas, com... Se eu começar aqui, nós vamos demorar 1 hora para falar dos problemas da mineração no Brasil. Mas, através do seu trabalho, que me parece muito interessante, qual a sua mensagem para o setor no curto e no médio prazo? Porque no longo prazo, como diria alguém, todos nós estaremos mortos, né? Exatamente. No longo prazo, todos nós estaremos mortos, que era o economista Keynes, né? Economista em inglês. Keynes, exatamente. Pois é, em relação à questão dessa dificuldade que o senhor mencionou, referente à apreensão de cargas, olha, é papel do Estado brasileiro de coibir a lavra ilegal. Em coibir e combater a lavra ilegal, a substância que é retirada, mineral, que é retirada de forma ilícita, né, ela tem que ser combatida, porque ela é um crime. Então, haverá sempre a apreensão dessas cargas, digamos assim, se ela for retirada e realizada, explorada de forma ilegal. Agora, a mineração, que observe a legislação, que haja um título mineral, que haja um consentimento estatal, e ela observar todas as obrigações e deveres que cabe ao administrador, ao minerador, o empresário, se sujeitar e observar, não haverá esse evento, essa situação de apreensão de cargas, né? Por isso que a mensagem que eu posso dizer é que, de certa forma, há uma vocação mineral para o Brasil, como ocorre em outros países. E essa vocação mineral, que pelo Brasil ser um país continental, há grandes oportunidades e potenciais de negócios no setor mineral, tendo em vista até que esse ciclo de commodities, em razão da própria economia verde, né, que dá energias renováveis, dá um indicativo de que o investimento em pesquisa mineral, até porque a gente tem, de certa forma, uma certa precariedade do nosso conhecimento geológico do país, né, há a possibilidade de ter grandes retornos, né, financeiros por parte dos investidores. Então, o que eu posso dizer para todos aqueles que estão nos assistindo é que, de certa forma, que venham investir no país, que há um ambiente de negócio que se busca tornar ele mais seguro, de certa forma, para que haja menos danos ou menos efeitos não previstos, digamos assim, mas sempre de forma transparente e com diálogo. O Brasil é um excelente país para se investir, não apenas na mineração, mas em outras atividades econômicas. O Brasil é um grande player na área de mineração. Sabemos disso. Maurício, muito obrigado pela sua entrevista, bastante esclarecedora. Eu espero que a gente converse mais vezes. Muita gente vai mandar algumas perguntas para você. Se você tiver a bondade de responder, seria excelente, tá bom? Tá bom, eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, até logo.